E eu digo mais, não temos prova, já bem claro, mas indícios que eleições para senadores e deputados pode ocorrer a mesma coisa. Por que não? Não temos prova, já bem claro, não temos prova. A live do presidente Bolsonaro, que acho que ainda está em andamento, estava até poucos minutos atrás, é um show de improviso, né? De conversa de sub-botequim, não é? Apresentou lá uma pessoa chamada Eduardo de quê? Não se sabe de quê. Apresentado, não tem sobrenome, não tem qualificação, a única qualificação apresentada é que ele seria um analista de inteligência. Analista de inteligência pode ser, não é, um araponga dos órgãos de espionagem, pode ser alguém dos porões, não é? Pode ser alguém saído dos porões. Quem é Eduardo? Não é para que o presidente da República do Brasil, numa live, apresente como fiador de uma enorme conspiração ao longo de diversas eleições para falsear gravemente o resultado da vontade popular nas urnas. Vejam só a que ponto nós chegamos. É uma desmoralização, é uma situação vergonhosa essa. O presidente da República, mais uma vez, comete um crime de responsabilidade, que é ameaçar a democracia desse jeito, de forma tão leviana e irresponsável. É isso que nós estamos vendo hoje. Ele diz que inventa, não é? Sem apresentar provas, evidências minimamente sólidas, ele inventa que o voto em 2014 e em 2018 foi fraudado na contagem do TSE. Não é grave isso? Ele deveria apresentar uma moção junto ao Tribunal Superior Eleitoral e à Polícia Federal, no sentido de uma apuração, de uma nova apuração segundo novos indícios que ele teria descoberto. Mas ele é incapaz, ele é um covarde, ele é uma espécie de lunático. Inacreditável a participação do presidente da República do Brasil. Que nós tenhamos chegado a um ponto tão baixo é realmente vergonhoso. E agora é o seguinte, ele diz também que as eleições foram fraudadas, ele tem a cadeia factual da fraude nas eleições. Ele diz que quem libertou o Lula, que é o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, é responsável pela contagem dos votos, será responsável pela contagem secreta dos votos no TSE no ano que vem, e aí ele vai fraudar, porque ele libertou o Lula. Primeiro, ministro, para não falar de tantos outros absurdos que estão incluídos nesse tipo de raciocínio. Primeiro de tudo, o ministro Luiz Roberto Barroso votou contra a liberdade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele votou contra o direito a que a pessoa só seja presa depois de tramitar em julgado sua sentença no Supremo Tribunal Federal. Então, a acusação já é de caixa, já é de plano, totalmente falsa, inverdade, mentira, leviana, mais uma vez. Como é que pode esse tipo de ficção, esse tipo de conversa infantil, pior que infantil, não é, de um mentecapto ser vendida como verdade em rede nacional para a população brasileira? Esse é o ponto a que chegamos. Não é? A live não vale nada. A live é simplesmente um excremento mental. É isso que nós estamos presenciando. Não há como qualificar de outro jeito. É esse o ponto a que nós chegamos. Não é? Ou nós presenciamos um incêndio da cultura brasileira e, ao mesmo tempo, um celerado, tentando vender suas ficções diante de uma população estupefata, que sabe muito bem o que aconteceu. E que a inverdade está colocada. É uma farsa esse presidente o tempo todo. E é esse a tragédia em que nós estamos colocados. É isso aí. Não, ele diz coisas muito absurdas, né? Eu estava trazendo aqui mais cedo, ele fala em muitos indícios de fraude, né? Então essa é a prova dele.
Aí ele fala, alguns foram extraídos da imprensa, ou seja, ele tem reportagem da imprensa que ele xinga diariamente para dizer que faz parte da prova, né? E outras foram... Oi. Ele também disse assim, não temos como comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas. É a mesma tese da cloroquina, né? Não tem como comprovar que ela não tem eficácia, mas também não tem como provar que ela tem. Não funciona, mas pode funcionar, né? Pode funcionar. E aí tem relatos de pessoas que foram votar e o nome do candidato não aparecia. Então, quem queria votar 17, aparecia 13 ou nulo. Uma coisa, né, completamente absurda e não tem prova nenhuma. É o relato dele e do Eduardo sem sobrenome, né? Como o Mário trouxe aqui, está lá atacando o Barroso, dizendo que não é retrocesso, etc. Está falando para o grupo dele. Agora, Mário, você descreveu, né, brilhantemente aqui a live, mas você acha que isso tem algum efeito? As instituições vão pisar na cabeça do Bolsonaro, vão rir disso, né? Tem algum resultado concreto? Tem um efeito importante. Para quem observa, para os observadores, é possível perceber que o presidente Bolsonaro não mudou nada, nenhuma letra no tipo de comportamento que ele habitualmente tem. Quer dizer, os últimos acontecimentos não o levaram a um tipo de mudança de postura política, de atitude política para intervenção no ambiente político nacional. Isso é relevante. Depois de toda a chamada mini-reforma ministerial, ele se mantém no mesmo diapasão. Não é? Simplesmente nós não sabemos se estamos diante de uma comédia sem graça, não é? Do tipo dessa dos irmãos Marx. Ele parece um pouco esse Groucho Marx, que era uma pessoa que podia falar esse tipo de coisa que você acabou de falar, Gisele. Daiane, que é a ideia de que as eleições podem ter sido fraudadas, como podem não ter sido fraudadas. Eu tenho provas, mas não tenho evidências. É simplesmente um preenchimento ocioso do canal informativo com, como eu posso dizer, dejetos imprestáveis. E eu não sei até aonde ele pode chegar. Simplesmente as instituições, algumas delas, pelo menos, parecem não estar dispostas a se dobrar a esse tipo de insanidade. E, então, ele vai ficar cada vez mais, eu digo, isolado, cada vez mais solitário, cada vez mais irritado e inflamando sua base política mais dura.